O que você faria hoje? Comprar um apartamento ou investir e montar a Magar? Vamos lá, gente. Isso que é um tema polêmico, tá? Mas vamos largar um pouco as crenças que a gente tem, os gostos que a gente tem e vamos falar sobre números, dados numéricos, fato, realidade, tá? Segundo, o Fipesap, que ele consolida os preços de muitos números ligados ao setor imobiliário, a gente consegue perceber que imóveis residenciais podem ser alugados, ou melhor, são comumente alugados por cerca de 4,8% do preço do imóvel. Então imagina, se você está morando num imóvel de R$1 milhão, por ano você paga mais ou menos R$48 mil de aluguel. R$48 mil de aluguel, tá? Aí você tem que pensar, poxa, quanto que os imóveis valorizam com o passar do tempo? Os imóveis valorizam com o passar do tempo, segundo uma pesquisa do Fipesap, que pegou os dados de 1976 até 2016 no Brasil, e nesse período de 40 anos, os imóveis eles valorizaram a inflação mais 1,2%. 1,26%, mas vamos arredondar para 1,2%, só para fechar com os 4,8%, tá? Inflação mais 1,2%. Ah, Vinícius, mas os preços dos imóveis ali entre 2000 e 2010, eles multiplicaram por 5 vezes, por 10 vezes. Exato, só que os preços dos imóveis, com toda aquela trocaiama de moeda que a gente teve no Brasil, eles ficaram em queda durante 22 anos, só que trocou tanto de moeda que a gente nem percebeu. Tá? Então, na média, estou falando da média. Ah, Vinícius, mas eu comprei imóvel numa localização específica, multiplicou na média. Não trate a exceção como regra. Na média, os imóveis são alugados residenciais por cerca de 4,8% do seu preço, certo? E os imóveis, eles valorizam, o patrimônio imobiliário valoriza cerca de inflação mais 1,2%. Ou seja, qual é a rentabilidade que você pode ter com o imóvel? Digamos que você vai comprar o imóvel para investir, para alugar ele, investir ele. Qual é a rentabilidade que você vai ter com esse imóvel? Você vai ter a rentabilidade de inflação mais 6%. Por que inflação mais 6%? Porque basicamente é 4,8 mais 1,2. Então é inflação mais 6%. 4,8 mais 1,2 vai ser igual a 6, certo? E você tem que pensar, se eu montar a minha Magar, eu consigo ter uma rentabilidade maior do que inflação mais 6%? O que é a Magar? A Magar é a estrutura de investimento, é a combinação de investimento que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Certo? Aí, você tem que parar e pensar. Eu consigo fazer isso? Se você montar a sua Magar, eu digo para você categoricamente que sim, que você consegue fazer isso. Por que eu consigo dizer categoricamente que sim, que você consegue fazer isso? Porque quando a gente analisa historicamente diversos modelos de Magar, ou seja, combinações, carteiras de investimento com todo o histórico, a gente vê que as carteiras mais conservadoras, inclusive tem uma Magar, um modelo de Magar que nunca na história rendeu negativo. Todos os anos rendeu positivo. Todo santo ano rendeu positivo aquele modelo de Magar, que é o mais conservador de todos eles, tá? Esse modelo de Magar, ele já consegue bater essa rentabilidade de inflação mais 6% mais alguma coisa. Certo? Na verdade, a gente consegue ter inflação mais 9, 10% com esse modelo mais conservador, certo? Usando dados médios, ignorando selecionar ações especificamente, que naturalmente você vai ter uma rentabilidade muito maior com o passar do tempo. Ignorando isso, pegando dados médios, quanto rendeu em média as ações, quanto rendeu em média todos os investimentos que fazem parte do método. Então, se você consegue nos seus investimentos ter um rendimento maior que a inflação mais 6%, certamente, na média, pensando na média, vale mais a pena você investir e você pagar um aluguel. Ponto. Isso financeiramente falando. Exceções à regra. Uma das principais exceções é, por exemplo, você comprar um imóvel em leilão. Se você comprar um imóvel em leilão, você vai conseguir comprar muito abaixo do preço do mercado e talvez faça sentido. Então, pode vir a fazer sentido. Ah, Vinícius, eu construo, eu compro loteamentos e aí construo. Poxa, aí é outra história, outra estrutura. Estou falando de uma compra convencional de um imóvel, tá? Então, em geral, financeiramente, vai fazer mais sentido você investir o valor que você tem e você alugar um imóvel para morar. Ponto. Agora, esse tipo de decisão não é uma decisão estritamente financeira. Tem outros fatores que fazem parte dessa decisão. Fatores que não são fatores financeiros, são fatores mais pessoais. Poxa, eu tenho o meu sonho de morar na minha casa própria, de ter a minha casa própria. Eu odeio ficar me mudando.
Então, poxa, você corre esse risco de você alugar, né? Você pode ter que sair, pode ter que o proprietário do imóvel pode querer vender o imóvel. Então, tem várias questões que podem fazer com que você queira comprar um imóvel que não é estritamente o aspecto financeiro, não é uma questão financeira. É uma questão emocional, uma questão sentimental, uma questão de gosto. Poxa, o dinheiro é meu, quero usar, tá tudo bem. Tá? E aí você vai tomar essa decisão. Por exemplo, eu tenho participação em um imóvel na praia. Só que isso financeiramente não é um bom negócio. Eu piso lá muito pouco, mas é uma vontade. E quando você tem a possibilidade de ter a sua vontade atendida, você executa. Isso não vai ferir a sua vida. Agora, financeiramente, por exemplo, a casa onde eu moro, ela é alugada, ela não é comprada. Por quê? Porque não compensa financeiramente na minha visão. Eu não me incomodo com diversas questões de manutenção. Quem se incomoda é o proprietário. Eu não me incomodo com questão burocrática, que quem se incomoda é o proprietário, mas eu tenho esse incômodo lá em outra casa, em outra residência, que aí é um outro objetivo que não é financeiro. Então, minha visão sobre aspecto financeiro, sem dúvida, investir é melhor se você sabe investir, se você não vai investir, perder esse dinheiro. Se você não vai investir, perder esse dinheiro, se você não vai ficar só na renda fixa, porque aí você vai ter um ganho possivelmente pior do que a rentabilidade do imóvel, né? Porque você vai investir no Tesouro IPCA mais hoje, você vai ganhar inflação mais 6 alguma coisa, só que tem que pagar imposto de renda. Então, reduz esse rendimento. Então, se você souber investir, se você souber lucrar nas ações casas da Bolsa, no Brasil, no exterior, vai ser melhor do que você comprar um imóvel financeiramente falando, mas lembrando que essa não é uma decisão estritamente financeira. E aí você tem que pesar, poxa, o que vai fazer mais sentido para você, tá bom?